ações. Então, o requisito seria esse do relatório. Eu confiro a palavra ao doutor advogado pelo prazo regimental de até 15 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor desembargador Jeová Sardim de Moraes, ilustre presidente dessa Câmara Civil, excelentíssimo desembargador Fausto Moreira Diniz, excelentíssimo desembargador Norival Santomé, ilustre representante ministerial de cúpula, servidores da Justiça, advogados e estagiários aqui presentes. Pois bem, como bem sintetizado pelo ilustre relator, a apelante, terceira apelante e também apelada, a senhora Elza, ela foi vítima de fraude que posteriormente acabou desencadeando em inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, primeiramente pelo Banco do Brasil e em outro instante pela empresa Ativos S.A., após cessão de crédito operacionalizada entre o Banco do Brasil e a Ativos. Antes de mais nada, é preciso destacar que a senhora Elza é septuagenária. Infelizmente, ela possui câncer no seu intestino. Uma pessoa já com idade avançada e com saúde debilitada e que se viu diante de uma situação absurda e descabida. Porque mesmo depois de promover ações judiciais, 2 ações judiciais em face do Banco do Brasil, e obter resposta judicial favorável, não se olvidando todas as diligências administrativas que ela adotou já com a sua idade avançada e saúde debilitada, na tentativa de solução desse impasse, se viu novamente surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito já declarado indevido pelo Poder Judiciário. O Banco do Brasil, nos 2 primeiros processos, onde ele figurou exclusivamente no polo passivo da ação, ele foi condenado, na primeira ação, ao pagamento de R$30 mil de indenização por danos morais, e na segunda ação, ao pagamento de R$15 mil de indenização por danos morais, conforme julgamento da primeira Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça. E aí, então, para não poder mais macular a honra, a imagem, a idoneidade, a moral da autora, mesmo ciente daquelas deliberações judiciais outrora determinadas por essa Casa de Justiça, cedeu, transferiu aquele pseudo-crédito a esta empresa de investimento que, sem nenhum cuidado, sem nenhuma diligência, sem nenhuma averiguação, novamente lançou mácula sobre a honra, sobre a moral dessa idosa já com a saúde debilitada em virtude de câncer no seu intestino. Sessões quimioterápicas são diárias e ter a autora que resolver essas questões que já deveriam há muito ter sido solucionadas pelo cumprimento da própria ordem judicial. Mas não, nobres julgadores, o que me traz aqui a sustentar Vossas Excelências é o desdém, o menoscabo do Banco do Brasil em desrespeitar o poder jurisdicional dessa Casa de Justiça. A legitimidade passiva ad causa do Banco do Brasil ela é patente. Primeiro porque nós estamos diante de uma relação de consumo, uma cadeia de consumo.
o Banco do Brasil, ao transferir esse pseudo-crédito já declarado inexistente judicialmente à empresa Ativos, indubitavelmente participou da cadeia de consumo. E cedente e cessionário respondem objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Esse entendimento é pacífico no âmbito dessa Casa de Justiça, e aqui, inclusive, trago o julgado desta Corte, de relatoria da ilustre desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, está na petição dos autos, em que ela diz: configura-se a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário de créditos que, envolvidos na cadeia de eventos, dão origem à inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, detendo assim legitimidade para responder em juízo por eventual dano daí decorrente. Esse julgado de 22 de junho de 2016, apelação civil 406781, dígito 58 de 2010. Trago também outros julgados que constam dos autos da 4ª Câmara Civil e da 5ª Câmara Civil dessa Casa de Justiça nessa mesma linha. Assim, não há de se falar em ilegitimidade do banco, porquanto, embora não sendo responsável por essa nova inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, indubitavelmente ele é o maior responsável por todos os danos suportados pela autora, de modo que afastar a sua responsabilidade data máxima venia não se afigura justo, proporcional e razoável, e além disso contraria diversos julgados dessa própria Casa de Justiça. Além disso, nobres desembargadores, o que se tem? O magistrado de instância singela, o doutor Joseli, fixou indenização por dano moral no montante de R$10 mil para cada um dos réus, ou seja, totalizando a quantia de R$20 mil. Se nós formos, de fato, fazer um juízo interpretativo de acordo com as orientações que vêm sido emanadas dessa Casa de Justiça em julgamentos de casos relativos à inscrição indevida dos órgãos de proteção ao crédito, iremos verificar que, de fato, esse montante tem sido a média fixada tanto por essa 6ª Câmara Civil como pelas demais cortes aqui de Goiás. Entretanto, as especificidades do caso concreto, considerando que o banco já foi condenado 2 vezes, no valor de R$15 mil e no valor de R$30 mil, e mesmo assim não adotou as providências necessárias a inibir o conjunto de ilícitos praticados em desfavor da autora, pessoa idosa, repito, portadora de doença grave, significa dizer que aqueles valores, outrora já fixados em montantes superiores, não tiveram o caráter pedagógico e punitivo necessário a repreender e a inibir esse tipo de comportamento. Se o banco não está agindo dolosamente, porque já existiam 2 ações, no mínimo que nós podemos conceber é uma culpa em grau gravíssimo que deve ser repelido por vossas excelências. Então, essas considerações, somados a todos os eventos constantes do álbum processual e as especificidades do caso concreto, considerando a capacidade econômica e financeira das partes envolvidas, o grau de culpa gravíssimo e o caráter pedagógico e punitivo, conferem a este colegiado a possibilidade de estabelecer a indenização por dano moral no montante requestado na peça exordial, qual seja R$40 mil, o que redundaria R$20 mil para cada um dos réus.
importância que se revela equilibrada e que, inclusive, está em sintonia com os parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já sedimentou no sentido de que indenizações fixadas em montantes de até R$50 mil em casos assemelhados não estaria no âmbito de alteração por parte daquela Corte Superior, que somente atua quando há grave desproporcionalidade. Então, a premissa basilar para a elevação da indenização por danos morais, no caso vertente, é a compreensão que não se verifica apenas e tão só no caso em debate o dano moral em ré ipsa. Nós temos aqui várias circunstancialidades a serem sopesadas e a serem consideradas por essa corte, que com certeza darão conforto e suporte a estes preclaros julgadores para elevação da verba indenizatória. Lá do outro, a sentença também se equivocou data vênia no que diz respeito ao termo acó de incidência dos juros moratórios. Isso porque a deliberação judicial prímeva considerou os juros moratórios desde a citação, valendo-se do disposto no artigo 405 do Código Civil. Já venho defendendo isso há muito tempo. Alguns julgados ainda encontram voz dissonante em relação a esse posicionamento, mas a primeira premissa a ser observada é a aplicabilidade ao caso vertente do disposto no artigo 398 do Código Civil, que preceitua, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Essa é a literalidade do artigo 398. Segundo, não há relação contratual entre a autora e a ativos. É que surge, pois, a aplicabilidade do enunciado número 54 do Colégio Superior Tribunal de Justiça, que diz que os juros moratórios são contabilizados desde o evento danoso no caso de responsabilidade civil contratual ou aquiliana, ou melhor, extracontratual ou aquiliana, o que se amoda ao caso vertente. Não, nesse contexto, a sentença de primeira instância se equivocou quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, pelo que a apelante requer a reforma do capítulo sentencial nesse particular. E por derradeiro, a pretensão autoral também alcança a reforma da sentença no que diz respeito à verba honorária fixada na instância singela, no percentual de 12% sobre o montante da condenação. Entende este causídico que o trabalho laborado em primeira instância ele foi elevado, muito embora a causa não denote complexidade demasiada, mas nós temos dois sujeitos figurantes no polo passivo da relação jurídica processual. Então foram duas impugnações à contestação, duas contrarrazões à apelação, enfim, teses distintas que os advogados da autora tiveram que enfrentar e trabalhar na instância ACO e também agora nessa instância recursal, a fim de fazer valer os seus direitos. Então, nesse contexto, pleiteia a reforma da sentença para se fixar a verba honorária no patamar entre 15% e 20% sobre o montante da condenação, de acordo com o alvedrio apreciativo dessa Casa de Justiça. Com essas considerações não tão breves, Excelência, peço vênia e desculpa pela delonga, é que a apelante requer a reforma da sentença nos pontos articulados e o desprovimento dos apelos manejados pela Ativos e pelo Banco do Brasil. Eu vou ficar com o vício dos autos para suspender o